Histórias assombradas. Aqui, o Homem de Branco. Vamos ver do que se trata. Oi, Ana e Assombrados, eu quero contar um relato que aconteceu há quase 30 anos atrás. Eu, nessa época, tinha 11 anos. Eu acho que não terá nomes citados, porém, se porventura tiver que citar algum, eu coloco um nome fictício. Eu nasci e morei no Paraguai, mas sou filha de brasileiros. Nessa época do relato, ainda morávamos lá. Meu avô tinha muita terra, muitas terras, acho. E nós morávamos em 6 hectares das terras que ele disponibilizou para o meu pai. Nessa fase que morávamos lá, eu tive a melhor infância. Eu era livre, aventureira, uma criança da roça, destemida, enfrentava o gado, ajudava nos trabalhos do campo, mas tinha os meus momentos de recreação e eram muitos. Nostalgia. Bom, vamos para o que interessa. Eu lembro de sempre ouvir dizer que existia um homem de branco que rondava a vizinhança. Digo vizinhança, mas como era sítio, na verdade os vizinhos moravam bem distantes. E posso dizer que em menos de 2 quilômetros não tinha vizinho. As casas eram bem distantes. Então, estes sitiantes, é claro que a maioria era família, os meus tios que iam se casando e conseguindo sua parte de terra e outros vizinhos que não faziam parte da nossa família, mas que no final todos podiam contar com todos. No campo é assim. Então, quando nos reunimos para qualquer comemoração, vinham as histórias e eu ficava aguardando ansiosa para ouvir, pois eu era destemida e queria saber bem como reagir no caso de um dia me deparar com algo semelhante às histórias que eles contavam. Eu sempre gostei do sobrenatural e prestava muita atenção a essas histórias. Então, tinha esse tal homem de branco. Contavam que o avistavam sempre à noite ou no entardecer. Eu era moleca, não tinha medo de nada. Contudo, não ficava dando mole depois das 6 da tarde para fora de casa, não. E ficava atenta aos acontecimentos. Sempre que tinha festas ou reuniões de família, aparecia a tal história do homem de branco. E cada vez uma pessoa o avistava lá ou cá, mas nunca ninguém tinha tido coragem de se aproximar para entender o motivo daquele vagante ficar circulando as nossas redondezas. Ouvia as histórias cada vez de uma pessoa diferente e em locais diferentes, Porém, sempre nas terras do meu avô. Aquele homem de branco parecia ter delimitações ali. Eu ficava indignada. Como pode ter homem tão medroso de não ter coragem de se aproximar daquele ser? Afinal, eles eram adultos, não é? E se era um homem de branco, não deveria ser mal, ele estava de branco. Aquele homem passeava por todos os lados da terra e nenhum dos tios e tias tinha coragem. Na verdade, eles estavam impressionados e cada vez mais com medo daquele ser. Ele aparecia de vez em quando, não era todo dia. Às vezes passavam meses sem novos relatos. Mas quando menos se imaginava, estava lá, perto do lago, em frente a uma árvore, na estrada, na plantação. Porém, naquela parte do sítio onde agora morávamos, era mais comum acontecer os avistamentos. Pois bem, vou contar o relato de quem mais se aproximou dele. Numa noite, o meu tio, vindo de bicicleta para casa, estava com pressa, pois a esposa dele estava nos dias de ter neném, e ele foi no final da tarde até a cidade para avisar a parteira que logo precisariam dela, e aproveitou para fazer uma compra. O básico de sitiante: açúcar, café, sabão, óleo para o gerador elétrico. Quando entra nos limites da terra do meu avô, lhe vem a cerca... Quando entra nos limites das terras do meu avô, lhe vem a cerca dele um homem calmo, sereno, caminhando tranquilamente, e lhe pergunta como está, como vai a noite e se tem fogo para acender o cigarro. Meu tio cumprimentou, respondeu às indagações e disse que não fumava. O homem perguntou se ele era corajoso. Naquele momento caiu a ficha. E meu tio percebeu que falava com o homem de branco. Ele se assustou, acelerou nas pedaladas o máximo que podia, porém o homem continuava do seu lado, sem esforço algum.
Então ele olhou nos pés desse homem e percebeu que ele não amassava a soja, ele não pisava no chão. Se na estradinha de chão que meu tio passava era quase um trilho, esse homem estava do lado dele. Ele deveria estar amassando a plantação de soja. Mas não. Então ele descobriu que esse homem era um fantasma. E ao chegar na encruzilhada, onde o meu tio mudava de estrada para chegar em casa, o homem tirou o chapéu branco e disse: "Vá em paz, amigo." E ficou ali parado, flutuando na estrada. Meu tio chegou em casa muito assombrado e nervoso por ter visto uma alma penada. Parou perto do poço de água antes de entrar em casa. Parou perto do poço de água e antes de entrar em casa tirou um balde de água, tomou uns goles, lavou o rosto, os braços, na intenção de se acalmar, pois não podia contar o que acabara de avistar, a sua esposa, prestes a ter um filho, né? Pois poderia assustá-la. Ela percebeu sua chegada e foi ao seu encontro. Ele nada contou para ela, disse que estava apenas cansado, pois veio muito depressa para não deixá-la sozinha. Por isso estava tão ofegante. Na verdade, sim, ele correu muito com a bicicleta até chegar em casa. O tempo passou, minha prima havia nascido, já tinha mais de ano já. Meu tio quis sair dali e disponibilizou para o meu pai a terra. Meu pai aceitou e começou a plantar lá. Eu amava aquele rio que me refrescava nas tardes de verão. Meu pai, percebendo que poderia ser melhor para nós, nos mudamos para aquela parte da terra. Fomos morar na casa que antigamente era do meu tio, irmão do meu pai. Morávamos lá há 2 anos e certa noite estava um luar tão lindo que mais parecia um dia. Fomos para fora, eu e meu irmão, que é 8 anos mais velho que eu. Era verão, estava muito quente, sentamos nos bancos em frente à casa e ficamos ali uns instantes, quando meu irmão disse: "E o homem de branco, hein?" Nossa, o coração chegou a acelerar. Então ele, me olhando nos olhos, falou: "O que você faria se o visse?" Eu disse: "Sei lá, se eu não cair dura no chão, eu pergunto o que ele quer aqui na nossa terra." Meu irmão não me falou naquela noite, esperou uns dias para contar. Mas ele disse que naquela noite pensou ter visto ao longe, atrás de mim, mas que sumiu lá para o outro lado do sítio algo branco, que ele imaginava ser o tal homem de branco. E eu falei: "Ai, eu não fico mais a noite lá fora não, já pensou se ele vem falar comigo?" Bom, passou mais um tempo, meu irmão disse que voltava de trator, pois estava lavrando a terra até a noite, aproveitando a lua cheia e muito clara ali no sítio, e algo lhe chamou a atenção. Estava parecendo que o homem o aguardava na porteira. Era o dito cujo. Meu irmão disse não saber o que faria. Ele tinha na época 19 anos, estava sozinho, pois tinha deixado o nosso primo, que trabalhava junto com ele, em casa. Estava sozinho, se borrando de medo. Disse que começou a rezar e a clamar a Deus para que aquela visão sumisse dali, que ele precisava passar a porteira. Chegando perto e nada do homem se mover, meu irmão, já assombrado e acho que todo borrado, passa na porteira e o homem falou alto: "Tem fogo, amigo?" Meu irmão disse que a voz dele nem saía da garganta. Fez que não com a mão. Não com a mão, não com a cabeça. Não conseguia falar. Tipo, tem não, filho. Só fez assim com a cabeça. Então o homem disse: "Você é corajoso, amigo?" Meu irmão disse que pensou no que dizer, mas veio outro pensamento. "Cara, eu tô cagado já. O que custa ver o que esse homem tanto procura, né? Já tô com medo mesmo, né?" E aí ele deu o ré no trator e perguntou: "Por que o senhor pede fogo?" E o homem respondeu, para puxar conversa: "Meu irmão disse, e fantasma fuma?" Ele disse que nesse momento o homem riu. Então meu irmão criou coragem e disse: "Por que você fica vagando por aí? O que você quer?" O homem deu um passo para frente e disse: "Estou à procura de uma pessoa corajosa para me ajudar." Meu irmão disse que nesse momento já nem sentia mais as pernas para poder acelerar o trator. Resolveu então enfrentar, né? E dizer: "Mas o que você precisa que uma pessoa corajosa faça?" "Meu jovem, há muito tempo que eu vago por essas terras. Eu não consigo encontrar descanso.
Preciso que desenterre para mim algo importante que até hoje não me deixa partir. Meu irmão disse que tremia e falou: mas você me diga onde que eu te ajudo a fazer o serviço. Aí você vai embora de vez e larga nós em paz. Não, ele não falou isso, é o que eu tô falando, né? Fala onde que tá que eu ajudo. Então ele disse: olha, não é fácil, mas eu vou te mostrar o caminho. Eu preciso que cave um buraco embaixo do pé de laranja que está atrás da casa onde você mora hoje. Do buraco que você precisa cavar sairá serpentes, marimbondos e sapos. Não se assuste e continue cavando. É tudo ilusão do trabalho que foi feito para proteger o que eu guardei lá. Isso é apenas para lhe fazer medo. Não temas e não pare até conseguir achar o meu tesouro. E disse ainda: só tem outro porém. Precisa ser em noite de lua cheia e meia-noite em ponto. Meu irmão disse que naquela hora, quando olhou para o céu procurando a lua, ao voltar o olhar para baixo, para a porteira, o homem tinha desaparecido. Meu pai, vendo o trator parado lá embaixo na porteira, demorando para chegar, pensou que tinha acontecido alguma coisa e foi ao encontro do meu irmão, caminhando uns 500 metros para isso. Ao chegar, encontrou meu irmão estático. Chamou ele: fulano, o que aconteceu? Parou aí? Ficou? Por quê? Meu irmão não estava amarelo, mas estava verde de medo. Meu pai o fez voltar. Meu pai o fez voltar aos sentidos, subiu no trator, mandou que ele desse partida e eles chegaram em casa. Meu irmão dormiu 3 dias e 3 noites sem levantar para comer nem ir no banheiro. Mas não havia contado nada para nós. Eu me lembro de olhar no quarto dele e pensar: gente, ele vai morrer se ele não levantar para comer. Ao final de 3 dias, o meu pai e minha mãe pegaram um balde de água, foram até o quarto. Eu não entendi nada, mas depois percebi que minha mãe colocava panos molhados na testa do meu irmão. E o meu pai saiu correndo para a cidade. Meu irmão tinha febre alta, estava quase morrendo. Quando meu pai chegou com os remédios, umas 2 horas depois, meu irmão levantou, tomou um banho, tentou tomar uma sopa. Sem resultado, ele não conseguia comer. Dormiu mais uma noite e de manhã, quando acordei, ele estava lá, na beira do fogão a lenha, e disse: negona, como carinhosamente ele me chama até hoje. O homem de branco não é fácil. E eu pensei naquele momento que ele tinha visto e já fui perguntando: tudo é por isso que você tá doente? Ele te machucou? O que ele fez? Então que ele contou para nossa mãe. E contou para mim e para nossa mãe, eu acho que tinha acontecido na porteira aquela noite. Minha mãe só desconjurava, fazia o sinal da cruz e dizia: Ave Maria, desconjuro, credo, que não venha aqui porque eu tenho medo, mas a mãe Maria não vai deixar ele se aproximar dessa casa. Vamos acender uma vela para a alma desse homem, para ele encontrar a luz. Ao que meu irmão contou que ele pedira para cavar e achar o tesouro para que ele pudesse, enfim, descansar. Mesmo assim, minha mãe encomendou do meu tio, que ia para a cidade, 2 maços de vela. À noite ela me chamou: vamos lá fora, no toco de pau, acender essas velas. Eu, mais que ligeiro, falei: mas mãe, acende aqui mesmo. Eu não quero ver o tal fantasma, não. Não se acende vela para defunto dentro de casa. Tem que ser longe de casa, lá fora, menina. E vamos logo, disse nervosa comigo. E nós fomos, eu me borrando de medo, e acho que a mãe mais ainda, mas se fazia de forte. Enquanto caminhávamos, parecia que nunca chegava naquele toco de pau. Chegamos, ela acendeu as velas, rezou e saímos. Nós já andávamos duras de medo, e eu ia rápido e ela mais rápido ainda, uma querendo ultrapassar a outra para não ficar para trás. Ufa, entramos em casa. Mas eu, sendo sensitiva, senti uma leveza no ar. Meu irmão melhorou e no dia seguinte já estava sem febre. Naquele fim de semana, ele e meu pai saíram. Eu imaginei que tinham ido ao farmacêutico. Bom, até ali a vizinhança já sabia da história do meu irmão ter falado com o tal homem de branco e que até chegou a adoecer. Tinha palpite para tudo, né? Gente falando para nem ir atrás disso, outros falando que ele tinha sim que ir cavar e achar o tesouro.
Meu irmão tinha muito medo e ficou muito impressionado com o que ouviu daquele homem. Ele não queria mais saber da história. Passou o mês e lá veio a lua cheia. Pela conversa, ele tinha que estar à meia-noite, perto de casa, num pé de laranja e cavar para achar o tesouro. Foi ele e o primo, amigo inseparável, e o meu pai, medroso também, que só ele. Às 11h30 saíram para achar o tal pé de laranja, pois havia 3 perto de casa. Na primeira vez que tentaram cavar, ouviram tiros, mas tão perto que os deixaram com os ouvidos doendo de ouvir o estopim. Saíram na disparada, largaram as enxadas e pá para trás até os chinelos que usavam. Na segunda tentativa, outra noite, assim que saíram de casa, perceberam algo os acompanhando. Já se borrando, meu irmão falou: "Cara, se eu não consigo dar um passo aqui, imagina a hora que eu chegar lá." Bem, chegaram e disseram que cavaram em várias partes daqueles pés de laranja e nada, nada. Como estavam com muito medo, resolveram não mexer mais com aquilo, conversaram e como ele já havia até ficado doente, relembrando o que os outros falavam, que poderia ser algo de ruim, que era coisa feia, que era coisa feita, enterrada ali, e que por terem ouvido tiros poderia ter um corpo enterrado ali, vai saber, e o fantasma queria ser achado. Eu sei que era tanta gente dando palpite que o meu pai, já cansado de tudo isso, desistiu. Disse que não queria mexer com aquilo, mas não, e os outros 2 moleques medrosos não tiveram coragem de encarar mais aquilo sozinhos também. Passou uns meses e a minha avó adoeceu. Minha mãe teve que vir cuidar dela e por isso tivemos que deixar o nosso sítio e vir morar na cidade. Meu pai colocou o vizinho, que morava no outro lado do rio, para cuidar da casa até conseguir vender os gados e aquele pedaço de terra. O vizinho cuidaria do gado e das coisas por uns meses. Quando um belo dia minha prima veio para a cidade para 2 coisas. Uma para fazer uns exames e outra para avisar que o vizinho tinha abandonado a casa e os animais, que ela e os irmãos aqui estavam alimentando o gado e dando uma olhada, porque senão teriam morrido de fome. Meu pai saiu indignado, foi lá, viajou 400 quilômetros para ver o que estava acontecendo. Chegando lá, a casa estava abandonada, os animais com fome, com sede, magros. Porém, uma coisa chamou mais a atenção. Embaixo do pé de laranja, atrás de casa, havia vários buracos fundos. Meu pai foi na cidade próxima e lá contaram que o rapaz, de família super humilde e pobre, estava todo na estica. E roubou, levou sem o consentimento dos pais, roubou uma moça a quem queria bem e sumiu no mundo. Já deu para imaginar o que houve, né? Meu irmão, por ser muito jovem e medroso, perdeu aquela grande chance. Hoje, quando relembramos a história, eu falo para ele que passou por tudo, adoeceu, se borrou todo por nada, porque quem levou o prêmio foi o vizinho. Mas ele não se arrepende, pois pensa que era muito jovem na época para enfrentar aquilo sozinho. Óbvio que um tesouro cairia muito bem, né? E seria muito bem-vindo para todos nós. Quem nunca imaginou isso, né? Achar ou ganhar um grande tesouro, mas infelizmente não foi para nós. Nunca mais ouvimos falar daquele vizinho que enriqueceu tão rápido que saiu da cidade. Sabemos que a família dele contou que ele achou o tesouro do homem de branco. Bem, Ana e Assombrados, é isso. Esse foi um dos relatos intrigantes que aconteceu enquanto eu morava no Paraguai. Tenho outros 2 que em breve vou mandar. Beijos a todos, obrigada, Ana, por dar vida aos relatos de tanta gente que não sabia em quem confiar a contar. Até breve. Um beijo pra você, muito obrigada. Olha só. Mas eu fico pensando, será que esses tesouros não vêm amaldiçoados de alguma forma? Será que esse dinheiro é um dinheiro bom que vem? Ou você pode até enriquecer tudo, mas depois vai perdendo tudo, vai acontecendo nas coisas assim? Não sei, porque eu nunca recebi relato de alguém que achou esse tesouro. Falar, fui eu que achei, eu enriqueci, eu fiz isso, fiz aquilo. É sempre outra pessoa que acha e ninguém mais sabe de nada, entendeu? Ou já teve algum aqui que também foi amaldiçoado? Agora eu não lembro, gente.
Eu lembro de uma que ela achou uns negócios enterrados e ela enrolou na fralda do neném pra esconder, uma coisa assim. Só que aí o neném começou a ficar doente, aí não sei se ela sonhou alguma coisa, falou, ó, se desfaz daquilo. Aí ela tirou aquilo, se desfez, tirou da fralda do neném, aí o neném ficou melhor. Eu acho que é isso, não é? Vocês lembram? Alguma coisa desse tipo? Então, não sei, gente. Mas e aí, vocês conhecem? Porque essas histórias de tesouros enterrados existe mesmo. Muita gente conta esse tipo de história. Porque antigamente não colocava no banco ou não sei o que, essas coisas. Enterrava. Às vezes botava magia ali pra proteger. Ou vai saber o que, né? Aí depois morria. Fala, tá vendo? Enterrei lá, não usufruí, agora tô morto, não posso fazer nada. E fica preso ali aquele bem material. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.